Amém. Era segredo, mas muito obrigado, irmãos, pelo carinho, né? Eu gostaria de iniciar esta manhã orando pelas crianças, pelo culto infantil e pela mensagem do nosso culto aqui, né? Para que Deus possa falar, né? Tanto as crianças como a nós também. Eu gostaria de convidar, né, as crianças que vão estar participando do culto infantil a ficarem em pé e vamos estar orando agora, né? Para que Deus possa guardar esse tempo e ministrar, né? Vamos orar também todos juntos, né, pelas crianças, por nós também, para que Deus possa falar a cada um de nós. Pai querido, muito obrigado, Jesus, por este tempo, este domingo tão gostoso, juntamente com os irmãos, poder reunir com as famílias, com os amigos, e nesse momento entrego o culto infantil, que você possa falar com as crianças também, ministrar o coração delas, também os professores, todos que estão coordenando o trabalho, abençoa ricamente, e a nós estamos aqui também, se eu possa falar, seja o Espírito Santo a ministrar, a ensinar, a tocar os nossos corações, é o que nós te pedimos, suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem encaminhar então. Irmãos, é uma alegria, depois de mais de um mês, né, estava fora, retornar aqui na Igreja da Liberdade, e muita gente pensa, né, que a gente estava em férias, teve um pouco de férias no final do ano, mas agora, neste mês, estávamos direto lá no acampamento de Shalom, como a gente colocou lá no grupo, né, avisando, muita gente vê a gente meio queimada, pensa que estava na praia, né, mas estávamos ali no acampamento, foi um tempo muito bom, obrigado mesmo, a todos pelas orações, o apoio, né, da nossa igreja são cerca de 40 pessoas, entre acampantes, equipantes, que estão participando e outros que estão trabalhando ali, né? Fora a nossa família, eu e a Miyuki, outros estavam na cozinha, então é bastante gente que estão envolvidos no acampamento e foram tocados ali. E esse ano foi atípico, né? Porque na primeira semana do treinamento, quando no dia antes de eu ir para o treinamento ali, para começar a temporada do acampamento de Shalom, eu peguei Covid, e aí eu tive que ficar isolado quase o treinamento inteiro, né? Só fui sair do isolamento na quinta-feira, e foi uma angústia muito grande, porque a gente ouvia o barulho da equipe, né? São cerca de 50, 60 equipantes ali trabalhando, cantando, fazendo as coisas, e eu não podia participar, né? Fiquei isolado ali no quarto lá em cima, mas foi um tempo que Deus esteve ministrando no meu coração também, foi um tempo muito bom. Eu queria compartilhar um pouco daquilo que Deus esteve falando no meu coração. E justamente esse ano, irmãos, nós estamos com... pode colocar ali? Nós estamos com uma série nova, né? Nós vamos iniciar esse mês, agora nós vamos iniciar uma série nova, chamada Plenos em Cristo. Esta série, os irmãos vão poder acompanhar, são mais ou menos 6 episódios, né? 6 cultos que nós vamos estar trabalhando nesse tema, Plenos em Cristo, que vai trabalhar o livro de Efésios, tá, irmãos? Os irmãos puderem ler em suas casas, né, já o livro de Efésios, para acompanhar a nossa meditação pela manhã aqui, vai ser muito bom, para a gente estar sintonizado ali. E este ano, irmãos, estamos com um texto base, né, de Efésios 4:13. A nossa série Plenos em Cristo, e o tema de hoje, que eu escolhi para iniciarmos essa caminhada, é fé e obediência. Está em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14, tá bom? Então nós vamos trabalhar um pouco Efésios capítulo 1, ver o que Deus tem para falar para os nossos corações. E o tema para esse ano, nós escolhemos, né, estávamos na reunião de planejamento com os líderes, nós escolhemos um tema que também está baseado em Efésios. Para esse ano nós vamos trabalhar nossa igreja, nós vamos caminhar neste versículo que fala: até que todos alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É um versículo muito legal, né, que nos motiva, nos levanta a um alvo, para que todos alcancemos então a unidade da fé, conhecer o Filho de Deus, cheguemos à maturidade, né, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, esse vai ser o tema base para este ano, para a nossa comunidade aqui. Convido os irmãos, nós estamos visitando, os irmãos estão
participando conosco, a estarmos juntos nessa caminhada, a estarmos crescendo juntos, alcançando o pleno conhecimento, ok? Irmãos, aí você pensa, né? Unidade da fé, que esse versículo fala, conhecimento do Filho de Deus, a plenitude de Cristo. O que é isso, né? Esse seria o alvo para nós, né? Nossa caminhada, nossa comunidade da fé aqui. Mas eu penso que muitos aqui já estão fazendo seus objetivos, aquilo que quer alcançar esse ano, algum sonho. Esse ano eu vou fazer isso, eu vou estudar isso, estou planejando fazer isso, vou ganhar tanto e vou viajar tanto, vou fazer isso. Quem já fez algumas metas para esse ano? Bastante gente. Esse ano eu vou estudar o dobro, esse ano eu vou ler a Bíblia 3 vezes, esse ano eu vou casar, né? Alguns, né, Ju? Eu vou casar. Esse ano eu vou, né, ganhar muito dinheiro, vou planejar fazer isso. Todo mundo está fazendo planos. E aí, irmãos, começa o ano, muita coisa começa a se tornar importante. Muita coisa. E aí, esse valor, chegar à maturidade, à plenitude de Cristo, acaba sendo não tão importante para a nossa vida, não é verdade? Esse desejo, eu quero realmente estar conhecendo plenamente a Cristo, acaba sendo não a prioridade. A gente, acho que nos dias de hoje, muitas vezes a gente já se contenta com, já atingiu um pouquinho, já está bom já, né? Muita gente é assim, né? Eu já conheço um pouco a Cristo, eu sei um pouco de Jesus Cristo, eu já estou anos na igreja, eu já li os evangelhos ali, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, já ouvi muito sobre Jesus, já sei mais ou menos sobre Jesus, e já está bom. E muitas vezes, nós ficamos satisfeitos, tá bom, já não vou buscar tanto, a minha parte no culto eu já estou fazendo, venho para o culto, mas eu vou buscar meus objetivos, né? Nossa temporada desse ano, nós falamos muito sobre o maior tesouro, trabalhamos muito com as crianças e jovens sobre o maior tesouro, e ali foi trabalhado o que é o maior tesouro para a nossa vida. Irmãos, eu posso garantir que você pode buscar todas as coisas neste mundo, mas você não vai alcançar o maior tesouro. Mas quando nós focamos, em primeiro lugar, como um tesouro, este alvo, que esse versículo está falando, que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, da plenitude, a medida da plenitude, nós já chegamos à maturidade. Irmãos, estamos buscando, como foi dito, bem dito pelo nosso dirigente Isaac, o maior tesouro. Essa é a coisa mais importante para a nossa vida. Buscar realmente as profundezas, a plenitude de Cristo é a coisa mais importante. E aí, irmãos, buscar a plenitude, né, é um passo enorme de fé. Irmãos, aqui esse texto fala a unidade da fé. Nós, primeiro passo, precisamos ter fé, né, em Cristo Jesus e depositar toda a nossa confiança. Mas qual é o nível de fé que nós temos? Aqui é o X da questão também, né? Qual é o nível de fé em Cristo que nós temos? Nós conhecemos a Jesus, nós temos conhecimento da plenitude, mas qual é o nível de fé que realmente você deposita essa confiança plena no Senhor? Qual é o nível de fé que você tem? E se, eu falei muito com o pessoal da equipe nessa temporada, e se, irmãos, as coisas derem errados na sua vida, a tua fé vai continuar em Cristo Jesus? Não vai se abalar? Ixi. E se você se decepcionar com alguma coisa? Ai, aquele líder, ai, né, aquele meu chefe, ai, aquele fulano. Mas você vai continuar a fé em Cristo Jesus? Sua fé não vai ser abalada? E se alguns virarem as costas para você? Acontece, né? Um grupo virar as costas para você. É chato, né, ficar sozinho, né? Mas será que a gente vai conseguir manter a nossa fé em Cristo Jesus? E se alguém te der uma bronca, né? Você for exortado porque você merece. Aí tem gente que não gosta, já fala, eu não vou largar a igreja, não gostei porque me chamaram a atenção, né? Tem gente que larga. Cadê a maturidade, a fé em Cristo Jesus? Irmãos, são várias coisas, né?
E neste mundo que nós estamos vivendo, muitas coisas nos atraem. Tantas coisas nos atraem, né? Agora eu vou fazer isso. Puxa, tem internet aqui. Jogos aqui. E aí nós começamos a titubear e a nossa fé em Cristo Jesus, no conhecimento vai por água abaixo, a gente vai deixando de lado. Isso aqui, conhecer Jesus aqui já está bom, mas vai se esfriando e no final a gente vai deixando Jesus porque outros valores assumem a conta. Então, irmãos, se nós não tivermos o entendimento real, né? Sei que muitos já tiveram uma experiência com Cristo Jesus, mas, irmãos, este versículo nos fala que nós devemos buscar cada dia mais. E quando nós iniciamos essa busca, nós vamos ter uma experiência de que isso é a melhor coisa para a nossa vida. Irmãos, como fazer isso nos dias de hoje? Então, Efésios, Paulo, né, que é escritor dessa carta, estava muito preocupado. Os primeiros cristãos do primeiro século, ali estavam na cidade de Éfeso. Cidade de Éfeso, muito parecido com aqui em São Paulo, uma cidade grande, na época, né, 250 mil habitantes, era uma cidade grande, e com vários ideais, vários filósofos, pessoas inteligentes ali, uma das maiores bibliotecas ali estavam ali, o anfiteatro enorme, para 24 mil pessoas, então a cultura, né, várias coisas em Éfeso ali, e as pessoas estavam esfriando, deixando o verdadeiro evangelho, e buscando outras coisas em primeiro lugar. Então, Paulo vai trabalhar para que o nível de fé daqueles primeiros cristãos não fossem superficiais, mas fossem de uma maneira profunda, uma experiência profunda em Cristo Jesus, de forma que nada que vinha de fora abalasse a estrutura do coração, daquilo que estava plantado em Cristo Jesus, uma experiência real. Irmãos, e nesse sentido que nós queremos buscar este ano, nossa comunidade, nessa caminhada, para que nós possamos buscar uma experiência cada vez mais com Cristo Jesus, ao ponto de, pode ter ideais, pode ter coisas, mas nada vai abalar a nossa convicção da fé em Cristo Jesus. Eu convido os irmãos nessa caminhada. E aí o apóstolo Paulo, preocupado com isso, logo no primeiro capítulo de Efésios capítulo 1, ele vai trabalhar sobre quem é Cristo Jesus, a obra redentora, a obra de Cristo Jesus, ele vai trabalhar sobre isso. E é uma coisa peculiar nessa carta, porque se a gente olhar as cartas paulinas, Romanos, Colossenses, Gálatas, né, Tessalonicenses, ela tem um tipo, padrão das cartas paulinas, que ele começa, né, os irmãos estudaram Bíblia na quarentena, começa ali com saudações, né, eu, Paulo, saúdo os irmãos, graça e paz a vós outros, e o Paulo cita o irmão X, né, o irmão Y que está ali, um abraço e tal. Paulo fala, né, como bom brasileiro, né, como se fosse brasileiro, Paulo falou um abraço, aquele fulano, aquele outro, né, e ele começa a carta, com uma carta assim. Se você for lá, né, em Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, né, Timóteo até é especial, porque fala diretamente a Timóteo. Mas aqui em Éfeso, para a carta de Éfeso, ele foi diferente. Ele fez uma breve saudação, ali no capítulo 1, versículo 1 e 2, uma breve saudação ali. Só falou, né, bendito seja Deus, tal, graça e paz, e aí já começou a entrar, irmãos, aí eu acho que ele teve uma profunda revelação, algo veio no coração dele, e ele derramou, ele debruçou um hino aqui. Então, os versículos 3 a 14, eu coloquei aqui, os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias, eu procurei colocar num slide só, ficou pequenininho, então os irmãos têm um pouquinho de dificuldade de enxergar, pode olhar no seu celular ali ou na sua Bíblia, essa versão está na NVI. Paulo trabalha do versículo 3 ao versículo 7, sobre então, o que é a obra de Cristo Jesus. E aí, irmãos, é sensacional esse texto. É esplêndido, eu acho que a presença de Deus estava ali na vida de Paulo para ele poder transmitir aos primeiros cristãos. Essa carta, irmão, circulou para várias comunidades ali depois, porque era de uma forma
doutrinária de uma forma espetacular, a forma que ele apresenta o entendimento acerca da obra redentora de Cristo. Eu gostaria de ler esse texto com muito cuidado, bem devagar, para a gente poder entender a dimensão da grandeza das palavras que Paulo usa nesses versículos, como se fosse um hino, né? Então, no versículo 3, ele vai dizer assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Com toda sorte de bênçãos espirituais, irmãos. Porque, versículo 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, da qual nos deu gratuitamente no amado. Irmãos, só nesses versículos aqui, já fomos tremendamente abençoados e já poderíamos ter encerrado aqui esta palavra, porque a gente sente nessas palavras a grandeza, a graça, a supremacia, o tamanho, a dimensão do amor de Deus que foi derramado em nossos corações. E aqui Paulo então usa essas palavras. Talvez você não entenda algumas palavras aqui, poxa, mas por que ele está falando isso, né? E nós vamos ver mais para frente. E aí no versículo 7 fala, nós temos a redenção, né? O perdão por meio do sangue, e o perdão dos nossos pecados, de acordo com a riqueza da sua graça, com a graça de Deus, da qual Ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. De novo, nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Está em Efésios 1, versículo 3, 14. Se vocês forem reparar, é um texto único, ele não tem muito ponto, né? Vai direto assim numa série de um texto único. E irmãos, Paulo usa palavras diferentes, né? Falando a respeito de Cristo. Jesus Cristo, Ele foi enviado por Deus, e nós escutamos dessa forma, Ele morreu por nós, mesmo nós não merecendo, Ele morreu como sacrifício, nos perdoou, nos deu uma nova vida em Cristo Jesus, hoje o Espírito Santo habita em nós, e nós seguimos por amor a Ele. Mas, irmãos, quando nós olhamos esse texto, há uma coisa mais profunda a respeito dessa ação de Deus para a humanidade, que Ele usa bênçãos espirituais, que nos escolheu, nos predestinou, né? Foram palavras aqui em sequência de bênçãos. Então, o que está falando aqui, né, em Efésios? Irmãos, Paulo está dando uma coletânea de bênçãos espirituais, a impressionante obra de Deus. Primeiro, Deus, em Cristo Jesus, nos escolheu, nos predestinou, nos adotou, nos redimiu, derramou abundantemente sabedoria e prudência, nos selou. Irmãos, quando nós despertamos o nosso coração para aquilo que Deus fez por nós, se um dia nós entendêssemos a dimensão, e por isso que nós vamos encontrar a plenitude de Cristo um dia, porque é muita coisa para a gente entender. Como que a gente vai entender tudo isso? Deus nos escolheu,
Ele nos adotou. Mas como assim nos adotou? Né? Que palavra? Nos redimiu. Irmãos, por causa dos nossos pecados, estávamos distantes de Deus, mas Ele nos chamou de volta, como Pai. Por isso que fala, nos adotou de volta. Ele nos amou, nos perdoou. Quando fala redimiu, nos perdoou. Derramou abundantemente nossa sabedoria e prudência. Para quê? Para que nós pudéssemos entender o tamanho do amor de Cristo sobre nós, a paciência de Cristo sobre nós, a grandeza de Cristo sobre nós. Irmãos, é muita coisa para a gente entender. E quanto mais a gente vai tendo uma experiência, a nossa fé, depositamos pela fé, isso que o apóstolo Paulo está falando, nós vamos tendo uma experiência cada vez mais real com Cristo. Então, irmãos, no final, o apóstolo Paulo fala que ele nos selou também. A gente vai ver o que é isso, mas nos selou ainda no final com o Espírito Santo da promessa. Então, irmãos, eu sei que é bastante difícil para nós entendermos esse texto, tanto que esse texto, ao longo dos séculos, se a gente for ver, vários estudiosos tentam decifrar o que é isso, o que é cada palavra dessa. A gente pode ficar, irmãos, anos tentando estudar cada item desse. Eu nem ouso aqui a tentar explicar cada item desse, porque os melhores teólogos do mundo estão tentando decifrar. Mas, a cada momento que nós vivemos, pela fé, esta obra de Cristo, nós vamos experimentando e testificando, irmãos. Isso é incrível. Não há como explicar. É pela fé. É pela fé que aceitamos a Jesus como Senhor e queremos viver com Ele. Os desafios com Ele é pela fé. Não há como explicar a dimensão. Por isso que é interessante. A pessoa de Cristo, a obra de Jesus, que Deus o Pai fez em nós, é tamanha, que precisaríamos anos e anos. Por isso que a Bíblia fala a unidade da fé, e um dia todos nós chegarmos à plenitude de Cristo. E nós estamos nessa caminhada, e todos juntos buscando que Deus realmente nos escolheu, que Deus, né, nos adotou, redimiu, derramou sobre nós, nos selou, e nós estamos nessa caminhada tentando todos os dias entender. Então, irmãos, quando a gente começa a entender isso, é o desejo de viver, é o tesouro que nós encontramos, como foi falando. E isso que o apóstolo Paulo está abrindo é um tesouro. E nós muitas vezes deixamos esse tesouro, buscamos várias coisas, mas deixamos esta obra maravilhosa que Deus deu presente para nós, um presente de amor para nós, o maior tesouro para a nossa vida, para a nossa eternidade, e nós estamos deixando de lado. Mas quando a gente começa a buscar pela fé isto, nós temos o desejo de viver, e mais, obedecer. Por isso que nosso tema é fé e obediência. As duas coisas andam juntas. Quando nós olhamos esse texto, começamos a instigar os nossos corações, você vai lendo uma vez, 10 vezes, começando a entender, Deus, eu quero entender, o Espírito Santo começa a revelar. Irmãos, não queremos outra coisa. Nós temos a fé, e nós começamos a ser trabalhados. E a Bíblia nos chama a obediência. Há uma convicção clara, através do Espírito Santo de Deus. E conforme nós vamos vivendo, nós vamos entendendo mais a plenitude de Cristo, através da fé e da obediência. Irmãos, como nós vamos explicar isto? Como que é a dimensão desse entendimento, dessas palavras que nós vimos agora, que Ele nos escolheu, nos predestinou, nos adotou, nos redimiu, derramou abundantemente, sabedoria e prudência, e nos selou. Irmãos, um pouquinho, para nós entendermos um pouquinho da dimensão sobre isso, fé e obediência. Primeira coisa, para a gente entender isto, eu coloquei estas palavras que o apóstolo Paulo apresenta para nós, é diferentemente daquilo que muitas vezes nós apresentamos, como quando conhecemos a Jesus. Ele fala das bênçãos celestiais. E nós, no nível nosso, muitas vezes, quando nós conhecemos a Cristo, nós buscamos as bênçãos terrenas.
E Paulo aqui em nenhum momento apresenta uma bênção terrena. Você percebe? Todas as bênçãos aqui citadas são bênçãos espirituais. Por isso que no nosso mundo, nosso nível aqui do conhecimento, por mais que nós fôssemos mais inteligentes do mundo, tem pessoas aqui mais inteligentes e capacitadas, mas somos limitados a conhecer totalmente, de uma vez por todas, tamanha grandeza de Cristo. Então, essas bênçãos que Deus quer derramar na sua vida, irmãos, presta atenção, são bênçãos espirituais. E muitas vezes nós ignoramos. Buscamos bênçãos físicas, bênçãos materiais, bênçãos para amanhã, e ficamos chateados quando Deus não abençoa ainda. Mas Deus tem muito mais para derramar na nossa vida, muito mais. A gente perde o foco, a razão da nossa vida, porque deixamos as bênçãos espirituais. Essas bênçãos espirituais é que nos dão convicção, a clareza de quem é Jesus Cristo. Mas essas bênçãos espirituais, só nós as encontramos quando nós derramamos o nosso coração, quando nós reconhecemos que nós não somos nada, que nós reconhecemos a nossa limitação em Jesus. Tu és tudo. E Deus, Espírito Santo, vai começando a revelar essas bênçãos. O que é plenitude? O que é sermos escolhidos? O que é, aqui sermos adotados por Cristo? E quando nós começamos a experimentar isso, irmãos, queremos ficar horas e horas com Cristo ali, com a presença do Espírito Santo, porque, irmãos, nós experimentamos lá no Shalom e em outros lugares, tamanha grandeza quando nós entendemos que a dimensão do conhecer a Jesus é espiritual e não só terrena aqui. E nós precisamos todos juntos, então, a plenitude de Cristo, buscar nesse sentido, buscar nessas bênçãos espirituais. Então, fé e obediência estão caminhando nessa dimensão agora, a fé nas bênçãos que Deus quer derramar, nas bênçãos espirituais. Quem quer experimentar as bênçãos espirituais este ano, amém? Amém? Então, levanta com convicção, né? Falei, eu quero, né? Experimentar as bênçãos espirituais. Vamos experimentar todos juntos essas bênçãos espirituais, irmãos. Deus quer que nós experimentemos o que é isso, a bondade, a graça, a fidelidade, a presença de Deus na nossa vida. Quando nós, então, vamos com convicção. E isso é uma coisa enorme, como eu disse, porque ao longo dos séculos, pessoas tentam decifrar, a gente tenta decifrar, olha, eu posso explicar mais ou menos teologicamente o que é escolhido, o que é predestinado, o que é isso, cada um tem uma definição, mas irmãos, só quando vivenciamos pela fé essas bênçãos, e nós vamos nesse outro nível que nós vamos aprendendo, porque essas bênçãos são espirituais. O segundo ponto que eu quero deixar aqui sobre viver a fé e obediência, é porque, irmãos, ela é atemporal. Se a gente for pensar, o que o apóstolo Paulo está falando, ele não está falando num certo tempo, num certo momento da nossa vida. Olha, que Cristo é aqui, e você aceitando Jesus, você vai ver assim, assim, assim. É muito maior, porque ele é atemporal. O que o apóstolo Paulo está falando, ele descreve aqui, inclui 3 aspectos, que ele fala do passado, da nossa eleição, antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de nós existirmos, as nossas outras gerações, lá no início, antes da criação do mundo, Deus já havia, no passado, derramado essas fontes de bênçãos, derramado nos escolhidos, nos falando, você é meu filho querido, mas nós rejeitamos. Mas Deus ainda tinha um plano especial. Então, no presente, Ele derrama a redenção. Ele nos perdoa através de Cristo Jesus. Então, no futuro, Ele nos sela. Irmãos, é muito maior do que a gente pode imaginar, porque a obra de Cristo, nós somos limitados. Nós conhecemos, muitas vezes, o nosso passado, até nossos pais, nossos avós, mas quem sabe a história do seu tataravó? Lá de assim, umas 10 gerações anteriores. Ninguém sabe direito, né? E ninguém vai saber como é que vai ser as suas próximas gerações. Nem a próxima, nem a outra, nem a outra. Nós somos limitados no nosso conhecimento, no nosso entendimento, mas nós achamos que conhecemos muito, conhecemos a Deus. Aí eu já conheço Jesus suficiente já. E não buscamos mais. Irmãos, é besteira da nossa parte.
nós precisamos buscar muito mais, porque aqui, irmãos, é uma coisa muito maior do que a gente pode imaginar. As bênçãos que Deus quer derramar, quando nós entendemos a herança que nós temos no futuro, quando nós somos selados, é muito maior. E essas bênçãos que foram lá no passado, foram vindo, presente e futuro, irmãos, quando a Bíblia fala assim, sobre que Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênção, essa palavra abençoada, ela está num particípio, ela está num verbo contínuo, assim. Então, é como se dele vem um contínuo jorrar de bênçãos, entende? Ele vem contínuo jorrar de bênçãos. Quando a gente entende isso, o que Deus quer nos abençoar com a obra de Jesus, é que Ele quer nos abençoar em toda a nossa vida, no amanhã, abençoar continuamente, mesmo quando às vezes alguma coisa dá errado, mesmo quando alguma coisa fica chateado, Deus está derramando, mas a gente tem que ter esse entendimento, irmãos, que as bênçãos de Deus são presente, passado e futuro. E o que significa então ser selado pelo Espírito Santo? A Bíblia fala sobre isso, que Deus fez toda essa obra e no final fala que nós somos selados através do Espírito Santo da promessa. O que significa isso? Antigamente o rei tinha um anel, né? E nesse anel tinha um carimbo. E ele ali, quando ele ia confirmar alguma coisa, tomando posse, ele carimbava ali. Dizia assim, este aqui me pertence. Estava carimbado, esse aqui me pertence. Então, irmãos, é isso que Deus está fazendo. Quando nós entramos nessa dimensão, nós vivemos com Jesus, nessa dimensão espiritual, o Espírito Santo da promessa vem na tua vida e carimba a tua vida. E você vai conhecendo cada vez mais o Criador de todas as coisas. E, irmãos, o mais legal, o que não enjoa da vida cristã, é porque isso não tem fim, né? A gente vem, aprende aqui, e depois descobre que Jesus tem muito mais coisas, descobre que Jesus fez muito mais obra, descobre que Jesus é muito mais grandioso e amoroso do que a gente pode imaginar. E mesmo com as nossas falhas, nossas limitações, a gente descobre que Jesus é imenso, porque Ele é presente, passado e futuro. O Espírito Santo sempre vai estar conosco, habitando em nós, e a gente vai descobrindo. Mas quando, irmãos, nos limitamos a conhecer Jesus no nível baixo, nós não conseguimos experimentar tudo isso. Então, nosso convite nesse ano é para que nós todos caminhemos para conhecer a plenitude de Cristo. Não só esse ano, mas para toda a nossa vida, né? Conhecer a plenitude, ser cada vez mais cheio da plenitude de Deus. E uma outra coisa interessante, irmãos, da fé que nós estamos falando, e obediência, é que essa ação, irmãos, tudo isso, a ação é de Deus. Nenhum momento esse texto fala de alguma coisa que nós fizemos, ou que nós merecêssemos, ou que nós conhecêssemos. Toda a obra, tudo que foi feito por nós, foi Deus quem fez por nós. A ação toda, quando Efésios fala sobre somos escolhidos, né, redimidos, né, fomos selados, toda a obra, Deus quem fez, Deus quem está fazendo. Essa bênção, Deus quer derramar a cada um de nós. Deus está fazendo em todos os momentos. Não parte de nós porque, né, eu mereço, eu fiz, né, o pessoal fala, eu trabalhei no Shalom, então eu mereço aqui, né? Não, irmãos, a bênção vem, porque Deus escolheu fazer assim, desta forma. Deus enviou seu Filho, mesmo a gente não merecemos mesmo, mas Deus fez. E aí a gente vê em todo o texto, aqui no Efésios, desde o versículo 3 até o 14, em todo o texto, nós vamos percebendo que foi Deus quem fez. Ele testifica ali. Por quê? Ali, ó. Então, se Deus nos escolheu e tal, por causa do bom propósito de sua vontade. O texto nos diz, versículo 5. Vocês podem acompanhar lá. Depois, vai falando que Ele nos redimiu segundo a riqueza da sua graça. E em todo momento o texto, segundo o propósito que propusera em Cristo. Somente por causa da graça dEle, somente porque Ele quis, e porque Ele nos amou, Ele quis que a sua criação voltasse a Ele novamente. 4,
conforme o conselho da sua vontade. Em todo tempo o texto vai nos indicar por que ele fez tudo isso. Porque foi da vontade de Deus, tão somente. Porque Ele nos ama. E isso, irmãos, está fora do nosso entendimento muitas vezes. Isso é muito maior do que a gente pode imaginar. Por isso que nós estamos falando que seguir a Jesus nos resta fé e obediência. Se você for querer entender tudo, não consegue, né? É fé e obediência. E o quarto ponto é exatamente isso, obediência. O quarto ponto é exatamente isso, obediência, né? Então, se a gente olhar no texto também, em todos os momentos, vai falar para que Jesus fez tudo isso, Deus fez tudo isso? Para o louvor da sua glória. A nós só cabe uma coisa, louvarmos a Ele. Para nós, não restou somente o quê? Fé e obediência. Só resta para o louvor, viver para o louvor da sua glória. Só resta-nos isso, para o louvor da sua glória. Então, seguir a Jesus é isso, é fé. Muitas vezes nós não vamos entender, Deus não vai revelar toda a dimensão do céu, da terra. Às vezes não revela, mas vivamos pela fé. Assim como foi cantado agora este hino, crer e observar, este jovem que escreveu, né, que falou esse texto, ele não entendeu ainda a dimensão, estava, aquele momento, na escola Moody, né, era um momento de um grande avivamento, e muitos estavam sendo despertados pelo avivamento, conhecendo a dimensão espirituais, derramando o Espírito Santo, falando cheio da presença. Ele talvez não estava entendendo tudo ainda, mas ele tomou uma decisão: eu não entendo tudo, mas eu vou ter fé, crer, e eu vou obedecer aqui. Duas palavras, fé e obediência, eu achei muito interessante também. Então, irmãos, se a gente olha no texto, desde a nossa escolha, aqui o texto, se você for olhar, é como se fosse um hino. Então está lá no começo, a obra que Jesus fez no passado, as escolhas que Deus fez, nos escolheu, nos predestinou. E depois, no versículo 6, vai falar assim, para o louvor da sua glória. É como se fosse a como é que fala? Primeira estrofe. Obrigado, Miaco. A primeira estrofe. Aí a segunda estrofe fala da redenção, da obra que Jesus fez ali. Depois vai terminar para o louvor da sua glória. Que interessante, né? E a terceira estrofe vai falar que nós somos selados agora, que o Espírito Santo vai estar conosco e tal. No final vai estar para o louvor. No versículo 14 vai estar para o louvor da sua glória. Então, irmãos, Deus nos convida a nós aceitarmos esse desafio de fé. De falar, em Cristo Jesus eu vou seguir. Não tenho todo o conhecimento ainda, mas eu vou seguir pela fé. A caminhada está difícil, mas eu vou seguir pela fé. Eu vou caminhar pela fé. E obedecer. Eu vou glorificar a Deus. É o maior desafio. Glorificar a Deus lá no chão é fácil. Agora na caminhada, nem acampantes e equipantes. Agora que vem o desafio. Se tirou uma nota baixa, Deus glorifica, eu prometo que eu vou estudar mais, né? Se a coisa não der certo, se o namoro não der certo, mas eu vou viver para a glória dele, vou glorificar a ele, vou viver, né, para o louvor da sua glória. Irmãos, Deus quer levantar cristãos de fé, porque esse mundo está difícil. Doenças, desânimo, depressão, angústias, mas tem um celular tocando aqui, não é meu? Mas Deus quer nos chamar para esse desafio. E para encerrarmos, irmãos, nessa meditação dessa manhã, eu gostaria de convidar os irmãos a cantarmos novamente esse hino, né, que remete muito bem àquilo que nós estamos trabalhando. E eu gostaria de convidar os irmãos a colocar esse desafio. Alguns estão, né, pela primeira vez, ou alguns já estão vindo na nossa comunidade, outros estão caminhando há muito tempo. Mas se você entendeu esta palavra que o apóstolo Paulo, logo no capítulo 1, irmãos, que palavra tremenda, que texto
incrível. Você pode, na sua casa, ler 500 vezes, 1000 vezes. E cada vez que você vê, você vai descobrir cada vez mais a dimensão da grandeza de Deus, da graça de Deus. E o desafio que eu quero colocar para todos nós, para a nossa comunidade, é fé e obediência para a nossa caminhada. Nos capítulos seguintes, os outros pastores irão trabalhar ainda, continuarão trabalhando o texto de Efésios, o capítulo seguinte do livro de Efésios. Eu gostaria de convidar os irmãos a lerem já, né? Já se prepararem para Deus falar aos nossos corações todos juntos, amém? Vamos ficar em pé, nós vamos ter um tempo orando. E logo em seguida os irmãos vão nos conduzir a este belo hino que nós trabalhamos nessa manhã, de crer e observar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Então, se você quer tomar essa decisão de fé, se o Espírito Santo está falando no seu coração nessa manhã, ore ao Senhor e depois cante com todo fervor, né, com toda alegria, este hino, e para o Senhor, dizendo: Senhor, eu quero realmente tomar esse passo de fé para viver as dimensões espirituais, né? Vamos orar agora. Eu convido os irmãos a curvar as cabeças e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Ora ao Senhor. Aqueles que estão conhecendo a Jesus, querem tomar esse passo de fé, fala: Jesus, eu quero seguir, faça esta oração. E aqueles que também estão ainda não conhecendo Jesus totalmente, também eu convido os irmãos a fazerem esta oração comigo. Você não precisa levantar as mãos, você não precisa, mas ore no seu íntimo juntamente comigo. Senhor Jesus, nesta manhã, eu pude ter um encontro com o Senhor, de como o Senhor é real, é além do que eu podia imaginar. Me ajuda, Jesus, nesta caminhada, a tomar um passo de fé, de seguir a Jesus, de viver nas dimensões espirituais. Me ajuda, Jesus, a não desistir desta caminhada, mas cada dia mais a aprender e experimentar como é bom viver contigo. Me ajuda, Senhor, a obedecer, dizendo glória ao teu nome, a glorificar em todo tempo o teu nome, a viver para a glória do Senhor. Eu que entrego e oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos cantar, louvar o Senhor nessa manhã com todo o nosso coração. Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz, crer e observar.
oramos. Glória a Deus, que seja assim, podeis assentar. Gostaria de convidar o pastor Tetuma para continuar ministrando aos nossos corações nesta manhã através da Santa Ceia do Senhor Jesus. Pastor Tetuma, por favor.